processo. Eu queria que você falasse um pouco de como é essa experiência, e de que maneira vocês lidam com o processo de conscientização de mulheres que nem sempre estão naquela faixa etária considerada de risco, pós-40, pós-25, mas que já são acometidas. No nosso ambiente de trabalho, nós tivemos recentemente 3 colegas de trabalho com câncer, né? 2 com câncer de mama, uma delas é da minha equipe. E todas elas na faixa de 40 anos, iniciando 40 anos. Então, mais uma vez, a preocupação de que talvez nós não devêssemos esperar tanto para fazer esse exame, caso, em outras circunstâncias, com indicações médicas, houvesse essa orientação. Não é buscar apenas por uma atitude marcada por ansiedade, mas ter um médico que acompanhe, um enfermeiro que oriente, que ajude no autoexame, para que realmente haja uma procedência nessa indicação. Como é que você especialmente, realiza esse trabalho? Olha, Norma, eu sou uma um pouquinho de barulho aqui, né? Eu sou uma defensora do SUS. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei no serviço público, em unidades hospitalares, clínicas da família, né? A gente chama de atenção primária, ou unidades básicas de saúde, postos de saúde, enfim. Então, trabalhei diretamente com esse cenário e com esse público, né? E a gente está sempre disposto a falar dos problemas, mas eu acho que a gente precisa destacar a parte que funciona, né? E eu ser de lá, eu consigo dizer com muita tranquilidade que essa etapa, né, de rastreio e de detecção precoce do câncer de mama, que é a chave, né, para um bom prognóstico, quanto antes a gente o identifica, as possibilidades de tratamento, falando especificamente do câncer de mama, não é todo o tratamento em que essa mulher vai precisar retirar a mama inteira, a gente tem outras possibilidades, mas é muito individual, né? É muito particular esse processo, mas quanto antes eu identificá-lo, quanto antes eu detectá-lo, as possibilidades de preservar essa mama são maiores, né? E falando desse momento, né, de detecção, de rastreio, a saúde da família, né, as clínicas, os postos de saúde, tem papel fundamental. Aí só explicando rapidamente aqui para quem está ouvindo, que eu imagino que a maioria não saiba talvez como funciona, mas cada clínica da família ela trabalha com um território. Então, o morador, né, o usuário, que a gente chama, ele é cadastrado naquela clínica do bairro dele ou do local onde ele trabalha, também é possível, porque às vezes a gente passa mais tempo do trabalho do que em casa, né? Então é uma possibilidade também, tá? E ali você é vinculado a uma equipe que tem um médico e uma enfermeira ou um enfermeiro. Você é vinculado àquela equipe, essa equipe ela tem os seus dados, tem o seu cadastro e ela é responsável por você. Então eu, olhando pelo lado de cá, né, como enfermeira de saúde da família que já fui, a gente ficava atento a essas mulheres com idade de risco ou não. A gente conseguia, né, através do sistema do prontuário eletrônico, ter uma dimensão de há quanto tempo essa mulher veio na consulta. Tem muito tempo que ela não vem, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser examinada, ela precisa fazer exames de rotina. E aí, por a gente ter esse vínculo, que é algo que a saúde da família tem intensamente, né, que é esse vínculo com o usuário, a gente conseguia agendar a consulta antes dela. Então era muito comum eu fazer isso na equipe. A gente agendava, a gente tinha os nossos, né, até hoje, os agentes comunitários de saúde, que são os nossos braços, né, na comunidade. Então, não, peraí, ó, eu tenho esse grupo aqui de 10 mulheres que já tem uns 3 anos que não aparece por aqui. Vamos marcar as consultas para elas, vocês entreguem na casa, por telefone, da maneira que for melhor, para que elas venham. A gente chama esse processo de busca ativa.
Então, a gente se adianta, a gente vai à frente do paciente. É lógico que tem muitas que procuram, né? A gente não precisa nem ter esse trabalho. Muitas que são muito responsáveis com a sua consulta e tudo mais, mas a gente faz esse processo preventivo para que a gente tenha, ou pelo menos o máximo de mulheres que a gente conseguir, com as consultas em dia, o exame físico regular, os exames complementares sendo feito ali de maneira correta. É lógico que em outubro a gente se debruça mais no tema, né? E aí são palestras, são rodas de conversa, são salas de espera que a gente chama, que é ficar na própria pátio da unidade, né, abordando as mulheres que estão ali para poder falar sobre o assunto. Mas eu digo que não é só outubro que tem que ser rosa, né? Tem que ser todo ano, de janeiro a janeiro. Então, eu, pelo menos, eu sempre incentivava a prática desses temas ao longo do ano. Mas quando a gente fala de ação de profissionais de saúde de forma a prevenir, o que a gente mais faz no SUS é essa busca ativa. É estar atenta às mulheres ali que, de repente, estão há muito tempo sem marcar. Uma outra possibilidade, aí falando especificamente da mulher trabalhadora, né? As unidades básicas de saúde, na maioria, 6 horas da noite estão fechando, né? Algumas abrem às 7, algumas abrem às 8. Então, muitas dessas mulheres que não conseguiam a consulta é porque estavam em horário de trabalho. Então, um ponto bem interessante que a gente executava, e os profissionais ainda executam bem até hoje, que é adaptar esse horário para essa mulher trabalhadora. Então, eu já fiz isso diversas vezes. Eu pegava às 8, na época que eu trabalhava. E aí, na saúde da família, né, que eu continuo trabalhando. E aí, eu tinha uma mulher, uma usuária, que ela, poxa, Luane, eu só consigo ir na consulta 7 horas. Eu só consigo ir 7h30, porque 8 horas eu tenho que estar saindo de casa para ir trabalhar. O que eu fazia? Eu combinava com a minha gerente, eu chegava um pouco antes para atendê-la e ia embora um pouco mais cedo. Tem a possibilidade também dos sábados, né? Nos sábados a gente trabalhava por escala e todas as unidades trabalham dessa forma. Então essas mulheres, geralmente sábado, estão em casa, embora muitas também trabalhem sábado, né? Mas enfim, a gente tentava adaptar para acolher essa mulher que trabalhava, que não tinha como estar ali no horário de 8 às 5, porque esse horário ela está no trabalho dela. Então, muitas não buscavam o atendimento, não era nem por negligência ou por não achar que aquilo era importante para ela, mas porque, de fato, os horários não se encaixavam com a rotina dela, né? Para vocês terem uma ideia, eu já fiz coleta de preventivo em domicílio. Eu levei o material à casa da mulher, porque por mil questões ela não conseguia estar na unidade, e a gente foi até ela. Bom, ela está com o exame em atraso, ela precisa fazer. O que a gente fazia? A gente ia até a casa e fazia a coleta na casa dela. Então, o nome do programa é Estratégia de Saúde da Família. E esse estratégia é justamente por isso, porque a gente lança a mão de estratégias para alcançar essa população que é do meu território. Então, a referência delas, eu quero ser atendida por outra enfermeira. Não, a enfermeira delas sou eu, de acordo com o território. Então, é interessante esse vínculo, até porque não há outra possibilidade de atendimento, né? Então, a gente precisa fazer uma boa relação ali para que flua, e aí a população e nós também, enquanto profissionais, só temos a ganhar, sem dúvida. Gente, que maravilha, né? O brasileiro, nós brasileiros, precisamos não só aprender a valorizar o SUS, como a lutar para que ele não desapareça. Recentemente, Com há certeza. muito pouco tempo atrás, nós tememos muito por isso, né? Havia uma possibilidade de ter o encerramento do SUS. Graças a Deus, as pessoas se manifestaram, a sociedade se conscientizou de que tinha que denunciar essa atitude covarde, sorrateira, e se preparava para pôr fim a um dos maiores programas de saúde do mundo, né? Verdade. Do E que mundo. tem essa Do dimensão. mundo, com certeza. Não, nós brasileiros não temos essa dimensão. E 100%. ter é o melhor do mundo. E ter você aqui falando para a gente, contando como é esse cotidiano do profissional da saúde que vai à casa, que resgata essa pessoa, que auxilia para que a autoestima dessa mulher esteja sendo reativada, né, estrategicamente reativada.
para que ela ame a vida, para que ela se organize, chegando mais cedo no trabalho, saindo mais tarde, para que ela possa ter um horário alternativo para fazer esses exames. Isso é absolutamente fantástico. É como você disse, não, a gente tem que trabalhar a saúde o ano inteiro, todos os dias da semana, mas que outubro seja um momento para a gente lembrar as pessoas que os outros 365 dias do ano, os outros 11 meses do ano, precisam ser pensados por nós. Eu queria trazer uma... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.